Bem-vindo ao Manhwa Recaps. Cuidado, spoilers a seguir. A história começa com alguém batendo panelas para acordar as pessoas. Em um acampamento, um homem na cama não quer levantar. Outro diz que tem um inseto na bota. Isso acorda o homem, chamado Ingrid. Eles são do mesmo esquadrão. Ele diz que foi rebaixado para essa posição após causar problemas. No campo de batalha, ouvimos o comandante dizer para atacarmos. Ingrid diz que não tem nenhum poder especial. Ele chegou aqui com um treinamento interminável. Nós o vemos bloquear um golpe, depois retornar com um chute, mas outro soldado o ataca e começa a socá-lo repetidamente. Mas o inimigo tem sua cabeça cortada por um amigo. Ingrid diz que, na verdade, ele não tem talento. Ele pega sua espada e começa a correr, dizendo que seus sonhos estão longe demais para serem alcançados. Uma flecha voa em sua direção, atingindo-o. Um soldado ao seu lado, Ingrid, vê isso e fica feliz por não ter sido ele, mas quando olha para a frente, vê um homem atacando-o. Ingrid empunha sua espada dizendo que se tornará um cavaleiro, mas é apunhalado no peito. Mas ele diz que seu sonho estava apenas desgastado. Quando começa a sangrar, ele cai de joelhos e começa a perder a consciência. Ele diz que nem sabia que sua morte seria tão patética, tão patética. Ele ouve o som de uma fogueira sendo acesa e abre seus olhos pesados, mas estão embaçados, e vemos ondulações abaixo dele. Ele abre os olhos, e o homem de antes diz que há algo em sua bota, e se assusta novamente porque é um inseto. Ingrid se pergunta se ele está apenas sentindo um déjà-vu. Ele está de volta à batalha, e se vira para ver uma lâmina voando em sua direção. Ele é esfaqueado na garganta, dizendo que é sua segunda vez. Em seguida, ele morre pela terceira vez, e o mesmo homem o esfaqueia, tornando-se a quarta vez. Ele acorda novamente com o barulho de panelas e frigideiras, e agarra sua garganta para se certificar de que está tudo bem. Ele é enviado para a batalha novamente, e se vira para ver o soldado que o está matando repetidamente. O soldado avança com força, e diz que não pode escapar desse inferno. Ele pula para o soldado mais uma vez, e Ingrid diz que já viu isso 17 vezes. Ele fecha os olhos e aceita seu destino, dizendo que essa é sua 17ª da morte, e que gostaria de ter se esforçado mais em sua espada. O soldado começa a se afastar, deixando Crut em uma poça de seu próprio sangue, enquanto ele está deitado, cheio de arrependimento. Vemos uma lanterna azul balançando, e uma voz lhe pergunta se ele realmente acredita nisso, pois não é outro senão o barqueiro do outro lado. O barqueiro diz para ele sentir bem e desistir, dizendo que ele precisa se desesperar diante do muro que não pode atravessar. Mas o incrível não quer isso. Seus olhos mostram determinação. As panelas e frigideiras tilintam de novo. O homem tatuado diz estar surpreso que Creed acordou cedo. Descobrimos que seu nome é Hem, e Creed fala do inseto na bota. Hem olha, joga fora e pisa, perguntando se ele colocou ali. Ele diz que viu o inseto entrar antes. É a 18ª vez que vê esse cadáver. Ele se pergunta quantas vezes terá de ver isso antes de poder seguir em frente. Desde esse dia, Creed diz que empunha uma espada desde jovem. Ele aprendeu a manejar a espada com um mercenário aposentado que foi ao seu vilarejo. Vemos o mercenário perneta dizendo a Creed que, se ele for tão bom, poderá se tornar um cavaleiro um dia. Essas palavras influenciaram muito Creed, e o ajudaram a sonhar em se tornar um cavaleiro capaz de matar 1000 pessoas sozinho. Ele sorriu ao pensar nisso. Achou que era o protagonista de uma canção de bardo. A cena é em um bar, com pessoas rindo e zombando, perguntando como ele pode ser cavaleiro se teme um cachorro. Creed percebeu que seu talento não era especial, mas não desistiu, pois o esforço não o trairia. Acreditava que, com tempo e esforço, superaria o muro do talento. Vemos ele apunhalar um monstro e dizer que começou a ser reconhecido. Está ficando mais forte. Mas essa esperança acabou quando uma criança da aldeia o esfaqueou. Pediu um duelo e venceu. O garoto tinha 12 anos e só treinava espada há 6 meses. O homem que treinava há mais de uma década perdeu para uma criança e se perguntou se era o fim. Usou sua raiva como combustível para treinar e virar cavaleiro. Deixava comida e sono de lado para treinar, balançando-se numa árvore sempre que podia. Com força, golpeava e fazia a espada vibrar. Exausto, observava as marcas deixadas. Ele diz que, mesmo sem ser cavaleiro, levanta a espada e ataca, querendo ser um soldado experiente. Ele grita frustrado e continua treinando. 3 anos depois, foi para a divisão de Chipre. Tornou-se líder de um esquadrão de 2ª categoria, o máximo após o treino. Ele chama Jackson, que pergunta o que quer em Creed, e pede para fazer o rodízio matinal. Jackson diz que está tudo bem, só para retribuir da próxima vez. Rain diz que Jackson é como um gato selvagem, e que tudo o que ele faz é olhar fixamente. Entra.
Creed o chama, e Rem pergunta se ele também vai empurrar trabalho para ele. Creed diz que gostaria de aprender o coração da fera. Rem parece surpreso, dizendo que desistiu da última vez e perguntando se ele acha que vai funcionar dessa vez. Em seguida, começou a batalha, que foi interrompida com a morte contínua do Spawn. Embora tenha aprendido o coração da fera, toda vez que acorda, ele só consegue ver a lâmina o perfurando. Ele diz que hoje, com certeza, será diferente. Os soldados começam a rugir antes de atacar. Ingrid diz que agora é sua 21ª vez aqui no campo de batalha. Ele já memorizou a situação. Ele se esquiva da lança, bloqueia um ataque por trás e se vira para ver outro membro do esquadrão chamado Vel gritando. Creed diz que morrerá em breve e uma flecha voa, mas Ingrid a bloqueia. Vel se pergunta o que aconteceu e outro homem vai atacá-lo, mas Ingrid corta o homem. Ele diz que completou seu primeiro objetivo de hoje e que agora só falta o soldado que o está matando continuamente. O soldado saca sua lâmina do inimigo. Ele o corta e olha para o incrível. Ele caminha lentamente em direção a ele, mas o íncube está pronto para isso. O soldado se lança contra ele como de costume, e, incrivelmente, lembra-se de Rem, dizendo que ele sempre fecha os olhos durante o perigo. Depois aponta o machado para o rosto de Ingrid, e ele se encolhe, fechando os olhos. Rem diz que ele precisa ser corajoso, e não ficar agitado ou surpreso, e que deve se tornar alguém que não teme nem mesmo a morte. Assim como uma fera que é verdadeiramente o coração da fera, Ingrid nem pisca quando a espada voa em sua direção. Ele diz que não tem medo da morte, pois a morte só o torna mais forte. Ele evita o golpe pela primeira vez. Ele mantém os olhos na espada e seu coração começa a bater como louco, pois ele evitou o ataque que sempre o matou. Ele e os soldados se olham fixamente, e, em seguida, ambos começam a atacar. Mas o outro soldado é muito mais rápido, cravando sua lâmina na garganta de Ingrid. Os olhos de Ingrid começam a ver o submundo, enquanto ele começa a sangrar profusamente. Ele ouve o barqueiro em Creed, vê o barqueiro se aproximar dele, e o barqueiro diz para ele desistir e entrar no barco. Reconheça sua fraqueza, e fique à vontade. Ingrid diz que não. O dia em que ele desistir nunca acontecerá. Ele finalmente viu a ponta de sua espada e se esquivou. Depois de acordar, Rem diz que acordou cedo. Ingrid está agora em sua 22ª vida, dizendo que o desafiará novamente. Ele salta para o meio da batalha novamente, e Ingrid saltou para sua 33ª vida. Ele se esquiva do golpe mais uma vez, e quando o soldado se vira para continuar, Ingrid se esquiva, mas é muito lento, e sua garganta é cortada, fazendo com que ele caia de joelhos. Vemos que ele tem um colar que cai dele, e Ingrid diz que, em seu tempo como mercenário, ele subjugou vários monstros. Ele aceitou o pedido de uma aldeia aleatória que lhe pediu ajuda. Ele ajudou porque quer ser um cavaleiro, e proteger os fracos é o dever de um cavaleiro. O ancião da aldeia diz que são pobres e lhe entrega algo. Ele vê que é um amuleto. Era uma recompensa ridícula por arriscar a vida, mas o ancião disse que concederia tudo o que ele desejasse desesperadamente. Ele se pergunta se é por isso que está preso no tempo. O soldado que o esfaqueou diz que ele deve sentir dor e levanta a espada dizendo que o inferno lhe conceda misericórdia. Creed diz: misericórdia, uma ova. Enquanto o soldado está desfrutando do prazer de matá-lo, ele o executa e as panelas e frigideiras fazem barulho novamente. Ele diz a Rem que colocou um inseto em sua bota, e Rem pergunta se ele perdeu a cabeça para fazer isso tão cedo. Creed lhe diz para parar de gritar e sair, pois ele quer aprender o coração da fera. Rem balança o machado, e Creed mantém os olhos nele, esquivando-se do golpe. Rem está confuso, perguntando como ele parou de vacilar de repente. Ele lhe diz que treinou, e Rem diz que não é algo que possa acontecer tão rapidamente, e que não é possível que a técnica de sua família tenha sido ensinada por outra pessoa. Creed lhe diz que aprendeu por acaso. Creed pega algumas armas e diz que gostaria de treinar com ele. Rem o encara e depois sorri. Amy diz que isso parece ótimo. Rem o golpeia e ele se esquiva. Isso continua, e Rem pergunta por quanto tempo ele planeja se esquivar. Enquanto avança, ele se esquiva de outro ataque, e Creed diz que a única técnica de espada que ele possui é a técnica de espada do mercenário Valen. Ela costuma ser chamada de truque insignificante. Creed começa a perder o equilíbrio, e Rem salta sobre ele. Em Creed, ele recupera o equilíbrio e se prepara para o salto. Lembre-se de que Rem percebe isso, e assim como o soldado contra o qual está sempre lutando, ele enfia a espada em Rem. Mas Rem tira a lâmina de suas mãos. A espada desliza pelo campo e Creed diz que, mesmo que apenas por um momento, ele imitou a facada daquele bastardo. Ele diz que seu corpo se lembra da técnica. Rem diz que isso deveria tê-lo feito sangrar, e que, entre todas as técnicas que ele mostrou até agora, aquela facada foi bem decente, e ele tenta dar algumas dicas de como melhorá-la. Rem diz que se ele duvidar demais de si mesmo, isso não levará a nada de bom. Ele diz que deve se preocupar com o futuro, não duvidar de si mesmo. Assim, não perderá o controle da espada. Mas, Creed diz que apesar da má explicação de Rem,
Entendeu tudo. A diferença é que Creed não confiava na própria espada. O soldado o mata de novo, dizendo: "Que inferno, tenha misericórdia", esfaqueando-o novamente. De volta a Ingrid, ele está treinando com Haim, que derruba da espada novamente. O soldado mata Creed mais uma vez, e ele imediatamente volta a treinar com Haim. Ingrid diz que repetirá esse ciclo vicioso, dando um passo de cada vez, ou até mesmo passos de bebê, se tiver 2. Ele morre mais uma vez, e ficamos sabendo que ele está em sua 111ª vida. Mas isso ainda não foi suficiente, pois ele morreu novamente, saltando para sua 123ª vida, para ser recebido pela espada em sua garganta novamente. Na vida seguinte, nós o vemos gritando enquanto se lança contra Haim. E ele realmente consegue empurrar o machado de Haim para trás, usando o impulso com o qual foi morto. Vemos que a mão de Creed começa a sangrar. Haim diz que sua mão está jorrando sangue. Ele lhe pergunta por que está rindo como um louco, mas Creed não sente nada além de excitação. Ao dominar a estabilização, ele está de volta ao campo de batalha, lutando contra seu inimigo mortal. Ele avança em direção ao soldado, agora que dominou a técnica. Ela raspa no capacete do soldado, que também tentou dar uma facada, mas a acertou na garganta de Creed. Creed diz que sua primeira facada foi um fracasso, mas ele se recusou a piscar ou a soltar a lâmina. Ele cai no chão, com a lâmina na mão. O soldado coloca o pé em seu peito e sorri, dizendo que ele parece estar sofrendo. E repete sua frase, se ele mostrar misericórdia. Creed diz que vai matá-lo amanhã. O soldado ri, dizendo que não há amanhã para os mortos. O inseto no sapato de Rams tenta fugir, mas Creed o impede, dizendo que o viu voar. Ram agradece, e Creed diz que, se está grato, deve assumir seu dever de guarda. Ram se pergunta por que recebe ordens tão casualmente. Conhecemos um novo membro, Big Eyes. Ingrid diz para ele conseguir um escudo, armadura e adaga, e que pagará depois. Big Eyes fica surpreso, mas diz que só confiará nele porque ele é seu chefe. Ram pergunta se ele já foi tão insistente em seus comandos. Jackson diz que eles sempre empurraram suas tarefas para ele, e mais membros apareceram. Ram diz que ele está realmente agindo de forma estranha hoje, pois Creed não costuma ser tão tenso. Ele voltou a praticar na árvore. Em Creed, ele diz que sente uma dor incrível a cada morte. Ele se pergunta o que acontecerá se ele não vencer, mesmo depois de dezenas de milhares de vezes. Ele se pergunta se conseguirá encontrar uma maneira de escapar e sobreviver. Ele se pergunta se, caso conseguisse escapar, acordaria amanhã ou ainda repetiria este dia. Ele se pergunta se poderia se contentar com a força que adquiriu, mas diz que precisa parar de ser um idiota. Ele nunca desistirá. Ele vai superar essa parede para ver o que há do outro lado. Ele golpeia a árvore várias vezes, dizendo que não abandonará essa bênção de poder repetir sua vida. Ele parte a árvore ao meio. Ele começa a vestir todo o seu equipamento, preparando-se para a luta, pois realmente acredita que vencerá hoje. A buzina de guerra é tocada, e o esquadrão de Creeds começa a entrar na luta atrás dele. A guerra começa. Creed diz que a única razão pela qual ele chega tão longe nessa guerra é a sorte, a preparação e a manutenção da cabeça fria. Vemos um homem se aproximando dele por trás. Ele bloqueia o golpe, cortando a cabeça do cara. Outro soldado vai até sua perna, mas a caneleira o bloqueia, e ele esmaga seu crânio. Outro atira o machado por trás dele, e ele se esquiva, atirando sua própria arma no homem. Ele diz que tudo isso só é possível graças às várias vidas que passou aqui. Ele vê Vel gritando e bloqueia a flecha para ele como antes. E mata o outro atacante. Agora é hora de ele enfrentar sua parede. O soldado o encara. Ele tem um confronto direto com o soldado e o soldado o ataca. Creed o bloqueia, mas o escudo se despedaça. Ele joga o escudo fora e vai direto para a frente, bloqueando o próximo ataque com sua espada. Creed diz que o soldado é um cara normal, próximo de ser um prodígio, mas que não tem experiência real, por isso é facilmente surpreendido. Ingrid lhe dá uma cabeçada para que a técnica da espada de Volin, com seus vários truques, seja eficaz. Ingrid suja a bota e a joga nos olhos do soldado, que está em pânico. Creed salta sobre ele. O soldado vê isso e o empurra em direção a ele. Ingrid se esquiva da lâmina. O soldado aterrissa depois de errar e se vira instantaneamente para se preparar para a sequência. Mas Creed também o faz, dizendo que agora sabe tudo o que há para saber sobre essa facada. Creed ataca a lâmina, quebrando-a em pedaços. Vemos um arqueiro puxar seu arco para trás e soltá-lo. Voando sobre o campo de batalha, o soldado solta sua lâmina despedaçada, enquanto Creed vai em direção à morte. Ele diz que venceu, mas a flecha de antes começa a voar quando se aproxima, sendo quebrada por um arremesso de machado, enquanto o soldado é apunhalado na garganta. Ram é quem bloqueia a flecha, dizendo que vai destruir o arqueiro, mas Jackson lhe diz para não desperdiçar sua energia. Ellie, o soldado, começa a cair, mas tem um olhar de descrença no rosto. Ele olha para o campo de batalha e se ajoelha.
veste as calças de Ingrid e olha para baixo para ver o soldado tremendo de medo. Ingrid empunha sua espada, diz que isso é misericórdia e corta a cabeça do soldado, que sorri da mesma forma que aconteceu com ele. Ele finalmente quebrou a parede que não conseguia ultrapassar. Mas leva um chute nas costas de um homem que chamaremos de Ponytail, que grunhe de dor, e Ren começa a correr dizendo que é um sapo. Vemos que Ponytail é na verdade um homem rã, enquanto Creed está sentindo dor, e Ponytail diz que investiu muito no soldado. Ele não consegue acreditar que foi derrotado. O apelido do soldado agora será pervertido. Ponytail diz para morrer enquanto balança sua arma, mas vemos o machado bloqueá-lo enquanto Rem é puxado para ajudar. Ele balança o machado para baixo, mas é bloqueado. Os dois se inclinam e começam a trocar golpes. Outro soldado vai matar Ingrid, mas Jackson salta e corta sua cabeça. Rem cria distância, assim como Ponytail. Eles ficam em um impasse, e Ren diz que, se quiser matar seu líder de esquadrão, ele precisa de sua permissão primeiro. Ponytail pergunta como está o fraco. O comandante, em vez de Ren, nos explica que os sapos são uma raça nascida para lutar, e que ele terá de queimá-los com magia ou matá-los com um único golpe. Ponytail olha para Ren, perguntando-se por que ele está em um campo de batalha tão pequeno, dizendo que teria de arriscar a vida para matá-lo, depois diz que não vale a pena, e se endireita e vai embora. Ren o chama de covarde. Jackson corre enquanto carrega Ren, e ajuda a bloquear o soldado à sua frente. Outro soldado vai atrás dele, mas outro membro do grupo o impede. Uma fileira inteira de soldados cai quando outro dos rapazes também se aproxima. A visão dos críticos fica embaçada, e a força aliada diz para recuar. Ele fecha os olhos enquanto todos se retiram e cai de volta no submundo, enquanto o barqueiro diz que ele conseguiu sobreviver mais um dia, mas isso é tudo. Ele não será capaz de resistir às paredes que continuam aparecendo em seu caminho. Desistir e cair no desespero é seu destino. Começa a se levantar. Vemos a parede atrás dele, e ele diz ao barqueiro que as paredes existem para que ele as supere. O barqueiro sorri dizendo que está esperando o dia em que aqueles olhos cheios de ganância e ambição perderão completamente a luz. Em Creed, ele acorda enfaixado, e Ren diz que está na tenda da enfermaria, e que dormiu por 2 dias seguidos. Ele lhe diz que o salvou do sapo em Creta. Creed fica confuso e diz que, se fosse um sapo, ficaria surpreso por sobreviver. Ren pergunta se ele lembra de ter dito que era seu melhor amigo, mas Creed diz que nunca afirmou isso e o chama de nobre caçador. Ren cobre a boca rapidamente e olha ao redor para ver se alguém ouviu. Ren diz que não pode revelar segredos de outros. Ingrid diz que achava que eram melhores amigos, mas percebe que ele conseguiu. Depois desse dia, ficamos sabendo que o nome do olho grande é na verdade Crazy, dizendo que ele lhe deve o triplo do que gastou na Crete. Cray estava se perguntando por que ele estava aqui, e diz que não foi encontrado em lugar nenhum na batalha. Cray sorri, e diz que aceitará o dobro como desconto. Jackson também chega à enfermaria, e Creed pergunta o que ele tem a tratar com ele. Jackson joga algo nele, dizendo para aplicá-lo de manhã e à noite. Reed diz que Jackson odeia compartilhar itens pessoais, mas ele fez isso mesmo assim. Ficamos sabendo que o nome do monge alto é Odan, e que ele está chorando enquanto reza quando Creed lhe diz que ainda está vivo, e que deve ir embora naquela noite. Ele se pergunta por que todos estão fazendo turnos. Ele se pergunta se eles estão preocupados com ele. Então, outro membro entra. Ele se surpreende ao ver Creed perguntando por que ele está aqui. Seu nome é Ragnar. Ele sai rapidamente e diz que não há como se preocupar, pois Ragnar é muito despreocupado. Além dele, 2 soldados estão na enfermaria. Um é um comandante que briga com ele, e o outro é um soldado desconhecido, olhando o espaço e chorando. Ele se pergunta por que está aqui. Então, ouvem passos e veem uma elfa de cabelos longos entrando. Ela pergunta quem comanda o Esquadrão 444. Creed está confuso. O comandante a chama de fada. Ela pergunta em que grupo ele está. Ele responde que é Vengeance, comandante do 3º pelotão da 2ª companhia. Ela questiona se sua companhia o ensinou a falar sobre a raça dos outros. Ele se desculpa, e Ingrid diz que ela deve ser a nova comandante da 4ª companhia. Creed afirma ser o comandante que ela procura. Ela comenta que ouviu que ele lidera bem os membros difíceis do esquadrão. Ela aguarda ansiosa as contribuições dele. Ele se surpreende que ela tenha vindo só para isso. Ao partir, ela pergunta o nome do soldado. Ele diz Krang, mas de forma suspeita. Ingrid pergunta se ele inventou o nome, dizendo que sua atitude é ruim. Ele se pergunta se é um nobre. O comandante olha uma última vez e se afasta, enquanto Creed se pergunta o que ocorre. Depois, diz que a dor passou, e pensa em começar a treinar agora. Vengeance pergunta para onde ele está indo, e ele diz que para a área de treinamento. O Vengeance o chama de idiota, dizendo que ele está tentando agir como durão quando é o soldado de menor patente. O nobre homem não diz nada. Inrad diz que precisa se lembrar da batalha passada. Ele gastou muito dinheiro para aprender a fazer isso quando era jovem.
Ingrid se pergunta se o último ataque que ele fez falhou, dizendo que não é bom colocar todos os ovos em uma única cesta. Ele compara os ataques de Rain a serem letais. O nobre na enfermaria diz que ele está se esforçando. Ingrid, surpreso, diz que não sabe o que faz, mas suas mãos se contorciam no quartel, e agora ele se distrai. Ingrid diz que treinava seu punho e lembra da batalha. O homem pergunta por que ele faz isso. Ingrid responde que é para não morrer. O nobre pergunta se ele planeja se tornar algo ao preservar sua vida. Creed não quer dizer isso, pois as pessoas riem de seu sonho. Ele olha para cima, levanta sua espada e diz que deseja se tornar um cavaleiro. O nobre fica surpreso com isso, e Ingrid diz que é a primeira vez que alguém não ri de seu sonho. Ele diz que também se esqueceu, e de repente, lembrou-se de algo. Ele entendeu o que precisa fazer. Uncred o vê partir, e o homem diz que, se ele se tornar um cavaleiro, deve se lembrar de seu nome. De volta ao acampamento, vemos um bardo tocando para os soldados, e eles estão falando sobre Chipre, o herói do campo de batalha. Vengeance pergunta onde estão suas rações matinais, perguntando se eles planejam servi-las. Nada em Creed decidiu caminhar em vez de ir para a área de treinamento. E Jackson lhe pergunta como estão seus ferimentos. Ele diz que o remédio funcionou e agradece. Jackson fala que, se está grato, deve voltar à noite. O nobre deseja boa noite e retribui grosseiramente. Vengeance não quer se envolver. Ingrid diz que foi um dia ocioso. Ele ouve o bardo de novo e se pergunta se o bardo veio de manhã, mas Vengeance comenta o mesmo sobre as rações. Então percebe o que isso significa. Ele se levanta da cama, dizendo que não pode ser. Jackson pergunta sobre seus ferimentos de novo, e Creed responde o mesmo, recebendo a mesma resposta de Jackson, confirmando que está em um loop. Ele lembra que o barqueiro mencionou a próxima parede. Se pergunta se morreu dormindo sem notar. Diz que é pior que morrer em batalha, mas isso o deixa mais determinado, pois recebeu outro desafio naquela noite. Novamente ele se pergunta quem o matou e por quê, dizendo que a única pessoa capaz de entrar seria um cavaleiro. Ele diz que deve ter sido um assassino, e que ele deve estar entre nós. Ele se lembra do comandante dizendo que uma balsa é leve e ágil, perfeita para assassinatos. Ele se pergunta se ela veio aqui para descobrir a localização com antecedência. Ele diz que precisa confirmar, e que só há uma entrada no quartel. Ele pode simplesmente gritar para acordar os outros quando a vir, então ele só precisa esperar pelo assassino. Mas uma agulha entra em sua garganta. Ele se vira, e diz que nem sequer os viu entrar. Ele começa a grunhir por causa da dor, e cai da cama. Ele diz que é um veneno entorpecente. Ele vê que o Vingador também tem uma agulha na garganta, e que alguém está diante de Krang. Ele vê o assassino, e ele levanta a lâmina na frente de Krang, esfaqueando-o no peito, matando-o instantaneamente. Outra pessoa entra na tenda com uma facada. Ele diz que é outro assassino. Ele olha para cima e vê a comandante dizendo que era mesmo ela, e que era o quarto líder da companhia. Ele acorda com o som do bardo novamente, dizendo que já é a terceira vez que ele entra na tenda, e que não foi capaz de detectar a presença deles, então, não será fácil. Além disso, mesmo que o líder da companhia detenha a assassina, não será possível combatê-la depois. Ele diz que se sente desamparado. Ele se sentiu da mesma forma há alguns dias, quando lutou contra o pervertido. Mas, no final, ele conseguiu vencê-lo, matando-o. Portanto, desde que não desista, ele encontrará uma maneira de vencer novamente. Ele arranca as capas de Vengeance e diz que está agindo como louco. Creed diz que ele estava errado, presumindo que eles estavam na base, e que ele deveria ter cuidado com o lado de fora. Vengeance zomba dele, perguntando se o treinamento de hoje é pegar baratas. Mas ele diz que acha que isso é apropriado para uma vida inferior. Em seguida, Creed diz que está feliz por ele se importar tanto com ele. Vingança irritante. Que diz que estava sendo sarcástico. Ingrid suspira, dizendo que ele tinha 2 anos. Krang pergunta se eles estão discutindo novamente e diz que talvez volte mais tarde. Ingrid diz que está tudo bem e Vingança se deita. Ele diz que Krang é definitivamente o verdadeiro alvo e se pergunta quem ele realmente é, dizendo que está desconfiado, mas que não planeja investigar o passado de Krang se ele não quiser falar sobre isso. Ele diz que não é cavaleiro, pois estava impotente diante do assassino. Ele pergunta o que é. Krang se surpreende, pensando se formulou errado. Krang diz que não pode responder. Ingrid pergunta por quê, e Krang fala que é uma longa história. Ingrid espera e diz que faz sentido. O Vengeance se irrita, questionando por que aceita uma resposta ruim, e se ia aceitar, por que perguntar? Ele diz que Krang definitivamente não é deste país, considerando seus modos, e pergunta que país espião ele é. Krang o encara, e Vingança se cala. Krang caminha até ele dizendo que não traiu, e não trairá o reino. Ingrid diz que pode ver em seus olhos e em seus movimentos que Krang tem uma aura de cavaleiro. Vengeance pergunta se essa é uma maneira de falar com um superior. Krang ri, e Ingrid diz que ele definitivamente não é um cavaleiro.
pois também estava impotente diante do assassino. No entanto, ele realmente está escondendo algo naquela noite. Eles se dão boa noite novamente, e Vingança limpa a garganta para reconhecê-los. Incrude se pergunta se é porque ele tem medo de chorar. Ele olha para a entrada da tenda, e diz que, se os assassinos entrarem, todos eles morrerão. Ele se levanta da cama, e Vengeance pergunta o que ele está fazendo em vez de dormir. Ingrid diz que os assassinos vão invadir em breve, e que ele deve cooperar se quiser viver. O Vengeance o olha com nojo, e diz que ele perdeu a cabeça. Krang sorri diante da situação, e diz que essa é a reação que ele esperava. Mas ouve uma voz perguntando como ele sabia que uma agulha envenenada voaria pela parede da tenda, cortando sua garganta. Ingrid se pergunta onde diabos eles se meteram e pega sua espada. O assassino voa para se vingar e apunhala Krang no peito, e Ingrid cai morto. Ele acorda agora pela 4ª vez, dizendo que, como não tem provas, não pode obter a ajuda deles com os assassinos. Ele decide contar aos superiores, e um deles o manda calar a boca e ir embora. Com raiva, decide prever quando eles entrarão e gritar. O vento sopra a cortina da entrada, e ele se pergunta se é agora ou nada. Ele diz agora, e grita assassino, mas é esfaqueado na garganta. Eles puxam a lâmina, fazendo-o sangrar profusamente. Eles então correm pela porta da frente e ela salta para ele, dizendo que ele precisa emboscá-los antes que eles possam fazer qualquer coisa. No entanto, como ele vai lutar contra um inimigo que ele não pode nem mesmo ver na próxima vida? Ele está de guarda dentro da tenda novamente, e eles se aproximam por trás e esfaqueiam sua garganta outra vez. Ele percebe que não pode fazer nada, senão evitar as agulhas venenosas. Ele acorda agora pelo 20º loop, e diz que ainda não pode fazer nada contra eles. Ele começa a pensar, depois sorri dizendo que só morreu 20 vezes. Primeiro, ele precisa de uma maneira de evitar a agulha envenenada. Ele vê Jackson sentado, e vai até ele enquanto limpa sua adaga, e diz que essa é a chave. Ele pergunta a Ram por que ele chama Jackson de gato selvagem pervertido, e Ram diz que é porque ele é um maldito pervertido. Ele sempre apunhala as pessoas pelas costas, e sai correndo dizendo que é como um gato selvagem astuto. Jackson vê Ingrid perguntando se seus ferimentos estão bem, e ele diz que Jackson certamente venceria os assassinos, mas não pode levá-lo com ele, já que não tem autoridade, e que é uma parede que ele deve superar sozinho, afinal. Ele chama Jackson e pergunta o que ele teria que fazer para impedir que fosse assassinado. Jackson pensa por um segundo, e diz que não tem certeza, pois ninguém sobreviveu a nenhuma de suas emboscadas. O inquérito mostra que ele encontrou a pessoa certa. Ele pergunta a Jackson o que ele faria se alguém o traísse. Jackson pensa por um momento e responde que não sabe, já que ninguém conseguiu sobreviver. Creed parece estar decidido. Jackson solta um suspiro e menciona que precisa ter olhos nas costas. Ingrid pergunta o que ele quer dizer com isso. Jackson diz que o momento é perfeito, e pergunta se ele consegue ver a carroça que está atrás dele. Ingrid pergunta onde. Jackson diz que atrás das barracas. Ingrid se pergunta como Jackson percebeu algo tão distante, perguntando se ele realmente tem olhos na parte de trás da cabeça. Jackson lhe diz que ela vai se desfazer, e na hora certa, vemos o testamento se soltar e ela cair. Ingrid fica surpreso e pergunta se ele é um profeta, mas Jackson diz que ele passou tempo demais com aquele bárbaro. Creed diz a ele para parar de brincar, e pergunta como ele sabia. Jackson aponta para o ouvido, dizendo que ouviu o rangido do eixo da carroça. Se você ouve ao redor, pode prever o que vai acontecer. Em Crew, ele se surpreende por ouvir algo tão silencioso, sem ouvir a própria carroça. Jackson diz que não precisa ver para sentir o que está ao redor, e pode tentar ouvir para aprimorar os sentidos e isolar sons. Creed diz que essa foi uma boa explicação, e que antes ele seria preguiçoso demais para responder a ele. Jackson diz que ele é assim mesmo, mas que é melhor fazer isso do que tê-lo em seus calcanhares. E atualmente, parece que ele está determinado demais a desistir. Naquela noite, vemos Ancred na cama dizendo que se deparou com sua segunda parede, agora na forma de morte sem rosto. Ele pode viver se conseguir senti-los. Nós o vemos concentrado em seus ouvidos, e ele ouve os passos da patrulha junto com o som de tochas do lado de fora. Vemos o assassino voando, mas Creed ainda não o ouviu e se pergunta onde ele está. Vemos o assassino aterrissar, mas Creed ainda não o sentiu. O assassino desaparece, e em seguida, uma agulha entra rapidamente na garganta de Incred. Ele abre os olhos e diz que é claro que falhou. Na manhã seguinte, ele acorda com o mesmo cântico sobre Cypress. Ele diz que não deu um único passo à frente, mas seu corpo se lembra de tudo, como a experiência de emprestar o coração da fera e a facada. Jackson lhe diz que ele pode obter muitas informações a partir do som. Você pode saber a localização de algo com base na intensidade e na direção do som. E quando você consegue ouvir sons fracos e distantes, nesse ponto, seus ouvidos podem muito bem ser um segundo par de olhos. Jackson estala o dedo, explicando que o som é uma onda, e que a onda soa em todas as direções, por mais silencioso que seja.
Em meio ao caos de milhares de ondas sonoras misturadas, ele precisa isolar uma única onda. Krang começa a ouvir as conversas de todos, pensando em como todos os sons estão emaranhados, e que ele precisa isolá-los e categorizá-los. Ele diz que todas as bandeiras lhe parecem uma grande bandeira, e tenta se lembrar de quantas são, e em seguida, começa a se concentrar nos passos próximos a ele, e a realmente sentir o som ao seu redor, concentrando-se primeiro nos sons familiares, seguidos pelos desconhecidos. Ouvimos Krang dizer, Enchi e Incrid, abre os olhos enquanto Krang pergunta sobre o tipo de treinamento que ele está fazendo. Creed responde que não gosta muito disso, mas se é o que ele quer, tudo bem. E então pergunta qual parte disso parece um treinamento, já que ele está apenas sentado ali. Krang então diz que já sabe que ele não é alguém que desperdiça tempo. De volta à noite, vemos uma agulha voando, e mais uma vez, ela atinge o pivô na garganta. Ele olha para o lado e vê Krang sendo esfaqueado no estômago. Em seguida, o assassino entra no segundo round, fazendo com que Krang cuspa sangue. Ficamos sabendo que ele está agora no 33º loop disso, e novamente no 34º. Ele também não ouviu nada, o que levou a outro fracasso, pois Krang morreu. Isso se repetiu várias e várias vezes. Nós o vemos sentado ali, concentrado novamente em tentar ouvir os sons, e ele explica que não ouve nada. Não precisamos de mais experiência para superar isso. Não há revelação súbita ou intervenção divina. Ele só precisa repetir, até ouvir o som da casa de passarinho. Vemos um pássaro pousar numa bandeira. Ele ouve, então os passos do assassino devem ser ouvidos. Ele olha para Krang, que diz estar surpreso com sua aproximação sorrateira. Mas sabia que ele estava aqui. E comenta que, com os olhos fechados, deve estar treinando a percepção. Ele repete palavras que sabe que não é. Alguém que desperdiça tempo. Os olhos do Incrid têm uma sensação diferente. Ele salta para o assassino, levanta o ombro e lança a agulha na garganta de Incrid. Depois se esquiva, pega a lâmina debaixo do travesseiro e golpeia o assassino, que cai em pânico. O homem sua nervoso e Creed sorri, dizendo que não é mais uma morte sem rosto. O assassino começa a cerrar os dentes e ataca Incrid, chamando-o de rato. Incrid percebe que não é tão bom em combate quanto o pervertido. Portanto, pode facilmente lidar com ele. Ele olha para os outros e vê que Vengeance tem uma agulha na garganta, mas Krang ainda está bem. O assassino se aproxima e Incrid se esquiva, dizendo que ele não deve baixar a guarda porque ainda é um assassino experiente. A assassina então lança uma adaga em sua direção. Ingrid se esquiva por pouco, mas a adaga ainda abre seu peito. O assassino não quer perder a chance, então corre em direção a Ingrid. Vemos a tenda ser aberta e Ingrid olha para o lado, vê o comandante da companhia de balsas e percebe que, se não o esfaquear primeiro, ele morrerá. Então se lança em direção a ela. O assassino então grita que ele tem um guarda e joga uma tonelada de agulhas venenosas em todos eles. Ele se vira, mas é tarde demais para reagir. Enquanto eles também voam em direção a Krang, vemos a comandante da empresa pular no ataque de Creed e usar sua capa para impedir que todas as agulhas de veneno atinjam Krang. Creed diz que pensou que ela era uma assassina, mas que na verdade, ela veio para protegê-lo. Mas, independentemente disso, agora é a sua chance. Ele se abaixa no chão e salta em direção à assassina. O assassino tenta bloqueá-la, e vemos o ataque derrubar suas mãos. O assassino cerra os dentes e faz o possível para correr, percebendo que precisa sair daqui. Incrid não o persegue e diz que não acredita que ele tenha fugido daquele jeito. Krang se levanta e diz que ele provavelmente estava atrás dele. Incrid diz que sabe, e Krang pergunta como. Incrid diz que não há ninguém que pagaria a um assassino para matar um boto como ele. Ou vingança. O comandante da companhia diz exatamente isso e lhe diz que ele é rápido enquanto pega sua espada. Ingrid percebe que mesmo que ela tenha sido uma aliada agora, não pode deixar escapar o que aconteceu aqui e não planeja deixar nenhuma testemunha. Ingrid aperta sua lâmina, e então Krang entra na frente dos dois, dizendo que tem um favor a lhe pedir, pois não quer que ninguém morra hoje. Ingrid se pergunta o que está acontecendo enquanto a vemos se curvar, dizendo o que deseja. Krang diz que isso inclui vingança e que ele ainda não está morto. O comandante da companhia diz que eles têm um antídoto, então ele deve ficar bem. Ingrid percebe que ela tem conhecimento sobre veneno se pudesse dizer o que era à primeira vista. Krang pensa sobre isso dizendo que eles precisam limpar essa bagunça, e que será um incômodo se as pessoas descobrirem que um assassino esteve aqui. Ingrid pergunta se está tudo bem, desde que não fiquem rastros, e olha para uma fogueira dizendo que, na verdade, há uma maneira fácil. Quando vemos sua tenda em chamas, soldados de todas as partes começam a correr com baldes de água, dizendo que há um incêndio na tenda, e que há 2 sobreviventes. Como vemos em Creed, em vingança, Creed diz que, com isso, os rastros do assassino foram removidos, e que eles cuidarão do resto. A cena muda para um pássaro voando à noite enquanto vemos Krang e a comandante.
Ela comenta que se Ingrid não tivesse parado o assassino, Krang estaria morto e pergunta se ele mudou de ideia. Krang confirma e pergunta se ela acha ele interessante, mas ela desvia o olhar. Krang menciona que tem evitado Ingrid e lembra do esforço dele de manhã, sorrindo e dizendo que foi influenciado e que se encontrarão novamente no trabalho. Observamos uma foice emergindo da água, que se dissolve ao avistar o barqueiro. O barqueiro menciona que o verá novamente a qualquer instante. Ele conseguiu sobreviver à segunda parede e despertou no dia seguinte. Ele sente a presença de quase tudo, exceto do comandante. E há muito a ser feito ao retornar. Ingrid comenta que, felizmente, não sofreu ferimentos e já pode voltar. O Vengeance pergunta se ele o salvou do fogo, e pergunta por que Creed se pergunta por que ele está lhe dando bronca por tê-lo salvo, e por que não gosta tanto dele. Ele simplesmente lhe diz que é porque eles são companheiros, e que não precisa de outro motivo. Vengeance olha para o lado um pouco culpado e diz que, mesmo depois de toda a merda pela qual ele o fez passar, ele é muito altruísta, e pergunta se ele está voltando para o seu esquadrão em Creed, diz que sim. E Vengeance diz que ele está sem sorte, pois a vibração vai ser horrível lá fora. Ingrid pergunta o que está acontecendo, e Vengeance explica que há um boato de que toda a base está amaldiçoada. Vemos alguém do esquadrão de Ingrid chamando Rem, chamando-o de macaco subdesenvolvido, e o empurrando. Rem parece animado, e vemos as pessoas fugindo dizendo que o esquadrão está lutando novamente, enquanto o vemos levantá-lo no ar e jogá-lo contra a mesa, quebrando a merda. O homem ataca Rem de volta, mas ele se esquiva, e volta com uma forte direita no rosto, e o puxa. Jackson saca seu machado e diz que o inferno vai decorar seu crânio. O homem puxa sua espada, dizendo que vai cortá-lo ao meio. Ingrid chega e diz que não sabe se a base está amaldiçoada, mas esses bastardos podem ser a maldição. Ele suspira e manda parar. Eles dizem que pensaram que ele morreu e ele responde que não, mas que pode enlouquecer por causa deles. 4 dias se passaram desde que Ingrid voltou para sua equipe. Nós o vemos na cama e ele abre os olhos e vê Jackson em cima dele. Ele disse que estava tentando sair sem fazer barulho, perguntando se ele o acordou. Ingrid diz que não e que vai acordar e se exercitar de qualquer forma. Jackson diz que só começou recentemente, mas que já é muito bom em ouvir. Ingrid diz a ele que está praticando, e Jackson diz para continuar, pois isso o ajudará um dia. As batalhas são raras com o inverno se aproximando. A melhor coisa que ele pode fazer agora é se concentrar exclusivamente em treinar seu corpo até o limite. Enquanto o vemos fazendo flexões com um braço em uma árvore, ouvimos um homem lhe dizer bom dia, e Creed olha para uma pedra, e embaixo dela está O'Donnell. Ele pergunta se ele está voltando do treino matinal, dizendo que está se mantendo ocupado. Ele deixa cair a pedra, e diz que isso é bom. Vemos que ele começa a se levantar e se eleva acima de Ingrid, e diz que um corpo bem treinado é uma arma por si só, e que ele deveria ser capaz de resistir até mesmo a um chute de um sapo, mas que está muito magro e precisa continuar treinando. Ingrid diz que ele é excessivamente grande, mas que vai tentar. Odan começa a falar sobre a técnica de treinamento que ele lhe contou antes, e então, ouvimos algo acontecendo na tenda ao lado deles. Vemos Ren chutando o homem da cama, dizendo que é seu dever, mas ele ainda dorme, chamando-o de preguiçoso. O homem rasteja até a espada, agarra-a e golpeia, dizendo a Ren para comer seu traseiro. Ren revida, e o Creed pergunta por que estão brigando de novo. Odan diz que violência não resolve nada. Rem explica que esse cara quer matá-los de fome, e Creed diz que se é sua vez de cozinhar, que faça, e Ragnar concorda. Rem tenta lhe entregar um avental, dizendo que não há necessidade de agir assim se ele vai fazer isso de qualquer maneira. Ragnar dá um tapa no avental, dizendo que está fedendo, e Rem começa a cheirá-lo, dizendo que está cheirando bem. Ingrid pergunta se ele está entediado, já que está provocando brigas sem motivo. Rem pergunta se é tão óbvio assim, dizendo que a falta de batalhas o está deixando com coceira. Ingrid diz a ele para não descontar nos outros, e para vir com ele, pois ele lutará com ele mais tarde. Vemos ele levar um chute na lateral, e Rem diz que ele precisa aguentar melhor os golpes enquanto aparece com seu machado, derrubando a arma de Ingrid no ar. Em Creed, ele se mantém calmo com o coração da fera, e quando Rem faz outro ataque, ele o desvia, dizendo que precisa utilizar sua audição para bloquear os golpes. Ele continuará a fazer o que aprendeu ao morrer centenas de vezes, e se lança em direção ao rosto de Rem. Rem se esquiva, mas mesmo assim, foi uma boa tentativa. Então ele agarra sua espada com seu machado, usando-o para segurá-lo ali, e depois o agarra pelo colarinho, usando seu próprio impulso contra ele para empurrá-lo contra o chão, dizendo que esperava mais, já que ele melhorou tanto recentemente. Mas pergunta o que o tornou chato de repente, dizendo que já viu a facada muitas vezes agora. Perguntando se há algo novo em Creed começa a se levantar, dizendo que sabe que ele é diferente agora, e que pode repetir tudo. Centenas de milhares de vezes. Ele olha para Remember, e diz que se tentar de novo,
o destruirá. Rain pensa que mesmo com habilidades ruins, não se cansa de ver seus olhos determinados. Ele sorri, dizendo que só pode falar isso após fazer um arranhão. Começa a chover, e eles olham surpresos, pois a chuva veio do nada. De volta às tendas, Increed diz que ele começa, e para quando quer. Rain diz que nesse ritmo, vai começar a crescer cogumelos em seus pés. Vemos Ragnar dormindo, e Odan rezando. Outro homem entra perguntando quantas vezes ele terá que cancelar seus duelos por causa da chuva. E ele acredita que os rumores de maldição agora em Creed perguntam do que ele está falando, e o homem pergunta se ele não ouviu. Creed diz que, agora que está pensando nisso, a vingança menciona algo sobre isso. O homem diz que o clima está estranho, e que as baixas estão aumentando, e eles continuam se machucando, especialmente Jack, Bonite e Rotten, pois estão todos machucados. As pessoas estão dizendo que eles estão amaldiçoados por causa disso, mas ele tem certeza de que não estão amaldiçoados, e que o clima temperamental só aumentou o boato. Em Creed, ele diz que os chefes não deixarão algo assim passar despercebido. E o homem pergunta por que ele está fazendo isso durante a chuva, e em Creed diz que é exatamente por isso. Rain pergunta se ele é um gato de rua, e qual seria a finalidade disso. Jackson diz a ele que é uma boa ideia e que continue assim. E Rain olha para ele, zomba e começa a gritar, perguntando o que ele lhe ensinou e quando ele começou a cuidar do líder do esquadrão. Enquanto eles começam a gritar, Odan diz que se ele está procurando uma maneira de treinar na tenda, há algumas coisas que ele pode fazer mesmo deitado. Ragnar pergunta se ele quer que ele dê uma olhada em sua postura novamente. Rain se vira e diz, olhe para todos esses caras. E todos eles continuam olhando. Jackson olha de relance, enquanto Odan sorri, e Ragnar continua olhando para as costas de Increed. E Rain diz que notou que, como vemos em Creed, ainda olhando para fora da tenda, ela salta para uma sala de guerra, e um homem está dizendo a todos os comandantes para manterem seus soldados sob controle. Eles deveriam enviar um grupo de reconhecimento antes do inverno novamente, e perguntar se alguém tem sugestões para preencher as lacunas. Vemos o comandante da balsa sugerindo o líder do esquadrão 444. O homem afirma que ele é burro e pode atrasar os batedores. Ela tenta argumentar que ele pode surpreender, e ele pergunta por quê. Ela responde que é instinto de fada. No dia seguinte, Creed conversa com ela e questiona por que está indo para os escoteiros, e ela o encara. O homem pergunta a Increed se irritou o comandante e o que fez para isso, sugerindo que sim, pois não há outro motivo para escolhê-lo. Ele se pergunta se ela o matará agora que Krang se foi. Rain perguntou se ele vai mesmo dizer isso. Ele olha, e Krang então diz que pode ajudar a sair dessa enquanto segura o machado. Creed diz que não pode usá-lo em um superior, e que não é como Rain. Rain diz que não era isso que ele queria, e Creed fala que ele também não deve fazer isso, pois tem histórico de violência. Vemos Odan rezando para que não tirem Kerid, e se pergunta o que há de errado com eles. Ragnar se senta e fala que pode ir em seu lugar. Todos ficam olhando para ele de forma estranha, pois sabem que ele tem problemas de direção. Jackson diz que se ele vai fazer reconhecimento em Tall Fields e que precisa prestar atenção às mudanças na grama, percebendo distúrbios, esse é o primeiro passo para superar uma emboscada. Rain começa a chilrear, dizendo que disse a Jackson para parar de ensinar na grama essas coisas estranhas. Creed suspira, dizendo que ninguém vai impedi-los de lutar quando ele for embora, perguntando se está tudo bem deixá-los aqui. Até ele concorda que ninguém é mais adequado após se alistar. Sem habilidades, ele se deslocava sempre, substituindo outros. O único lugar onde foi útil foi aqui. Quando Jackson e Ram atacam, Creed se coloca entre eles, surpreendendo-os, e ambos param. Ele pede que façam uma pausa. Ram pergunta se ele é corajoso ou tolo, e Jackson diz que ele deveria agradecer, ou teria um buraco no peito. Creed comenta que são muito habilidosos, então não podem perdê-los, e comparado a eles, ele não perde muito em combate. Não precisa dessa reflexão repentina. Ele conhece suas habilidades e tem espaço para melhorar. Vemos ele caminhando pela floresta com os outros batedores rumo às linhas de frente. Um deles o vê de olhos fechados e manda trancar o carro, dizendo que ambos têm a mesma patente, mas ele lidera o esquadrão de batedores, e se houver problema, podem brigar. Ele se chama Andrew Gardner. Outro ri, perguntando se Andrew acha que Ankurt lutaria com ele, dizendo que ele é um pária. Andrew sorri, dizendo que se ele tentar, não o machucará. Então, ele critica, dizendo que um esquadrão depende dos membros. Diz para prestarem atenção. Se virem o inimigo, vão esmagar seus crânios. Creed fala que são barulhentos e pergunta se sabem o que é ser batedor, que Andrew é inexperiente. Vêem pegadas e Andrew diz que são de Nu, um animal. Vão seguir as pegadas e fazer um churrasco hoje à noite.
Creed diz que não se viaja em grupos de pelo menos 20 pessoas, e se ele vai mesmo lutar contra isso, perguntando-se o que está acontecendo em sua cabeça. Outro homem começa a rir dizendo que aquele não é um nu, mas sim uma gazela. Ele olha para Creed, que o está encarando, e diz que Andrew é um pouco desagradável, e que seu nome é Henry. Ele já foi um caçador, e não parecia se importar com o líder do esquadrão. Ele acabou conversando com ele por sorte, e eles se tornaram amigos. Henry falou sobre os princípios básicos de ser um caçador, o que ele achou muito útil. E Henry fala sobre como geralmente há caminhos separados para os animais nos campos, e que ele lhe contará mais sobre isso amanhã. À noite, vemos Andrew dizendo que foi uma novidade, com certeza, e que ele precisa de resultados mais do que tudo. Enquanto Anchorage observa no dia seguinte o esquadrão indo para os campos, Andrew diz que esse é o local que eles deveriam reconhecer, chamado Green Pearl, também conhecido como a desnecessariamente alta Campo Gramado. Andrew diz que vão atravessar o campo, encontrar o grupo hostil e trazê-los como prisioneiros. Eles concordam. Enquanto continuam, Henry pergunta se realmente vão entrar, dizendo que deveriam só fazer reconhecimento. Ingrid diz que é ordem do líder. Enquanto caminham, Ingrid comenta que não é fácil, e achava que Andrew desistiria, mas ele não desiste, o que é inesperado. Ele não está reclamando, e está levando isso a sério. Henry percebe que não há muitos excrementos de animais, e Ingrid pergunta se isso é um problema. Henry diz que isso significa que não há animais em um lugar onde a comida é abundante para eles. Vemos uma pata se erguer no ar e depois bater no chão. Ingrid sente instantaneamente um frio na espinha quando vemos uma pantera correndo por ele na grama. Ele faz contato visual com ela e empurra a cabeça de Andrew para baixo, dizendo a todos para ficarem abaixados, como a pantera estava fugindo de outra coisa. Duas pessoas pegam os errantes na cabeça, e Andrew diz a todos que se trata de uma emboscada. Ao vermos que os adversários chegaram, ele pede que eles corram, e vemos todos puxando as bochechas. Um dos homens é agarrado, e vemos que eles capturam Andrew. Henry é esfaqueado no peito e se vira, vendo que os inimigos estão se aproximando, e com base em seus sentidos, ele percebe que está completamente cercado. Creed corre rapidamente enquanto uma besta está sendo armada. Ele ouve atentamente e comenta que a técnica de escuta de Jackson é muito útil, enquanto se esquiva de uma flecha. No entanto, ele ouve muitos sons diferentes e não consegue entender o barulho. Isso acaba ajudando, pois Hella Spears chega e ele é empalado, já sabendo da emboscada. Faz sentido tentar evitá-las. Nós o vemos tentando convencer Andrew sobre isso, e Andrew pergunta se ele quer ter sua cabeça cortada, e quando ele percebe que não há como eles ouvirem o que ele diz, pergunta se ele precisa encontrar uma maneira de sair sozinho. Nós o ouvimos tentando dizer a todos que é uma emboscada, e que devem fugir, e que ele tentou usar um caminho diferente para escapar, mas foi impedido pelos inimigos mais uma vez, e que Henry também foi morto. Ele diz que está tudo bem, pois sempre pode encontrar outro caminho e tem os loops de tempo repetitivos do seu lado. Vemos um pelotão de fuzilamento se aproximar e ele leva um monte de flechadas no peito. Ele foi pego por cerca de 20 besteiros do leste e morreu depois de ser crivado de flechas. Ele se moveu para o norte para evitá-los, mas encontrou um esquadrão de lanceiros. Nós o vemos agarrando a terra enquanto rasteja lentamente após ser atingido por flechas. Mesmo que ele evite todos, eles nunca param de persegui-lo. Seus uniformes verdes parecem prontos para um ataque. Ele se pergunta o que proteger num campo assim. Rastejando, vê uma fogueira e uma bandeira, e então sua cabeça é cortada e o sangue jorra. O que escondem aqui? O filme volta para Andrew dizendo que atravessarão esse campo e os trarão como prisioneiros em Crete, que já ouviu isso várias vezes. Ele se aproxima, e ao entrar, não há saída viva. Estão escondendo algo, e ele precisa descobrir. Se desistir, não sairá vivo. Se desistir, não morrerá. Henry o chama, percebendo que está distraído, e ele entende que evitar isso significa o fim. O fim do loop, mas decide que não há como fugir. Andrew o chama e pergunta o que espera. Um dos membros diz a Creed que sabe que Andrew é um imbecil, mas que deve se conformar com isso, e que ele tem suas próprias dificuldades. Creed pergunta por que ele faria isso, dizendo que há um limite para a quantidade de besteiras que ele pode tolerar de um idiota, perguntando ao homem se ele está cansado de lamber as botas de Andrew. O homem começa a se irritar, e Creed o empurra para fora do caminho, dizendo que ele não está mais jogando esse jogo. Andrew vai sacar sua lâmina, perguntando se ele está desobedecendo às ordens, e incrédulo, percebe que precisa reenquadrar a situação e diz que ele não está desobedecendo, mas que será ele quem dará as ordens de agora em diante. Andrew começa a se irritar, e o Ingrid explica como ele sobrevive por mais tempo junto com o outro soldado, e Henry. O soldado com a cicatriz no rosto é tão duro quanto parece. Ele é o mais habilidoso do esquadrão, mas fica na cola de Andrew, e deve ser algum tipo de guarda-costas. Ou babá. Andrew saca sua lâmina, dizendo que pode tentar assumir o comando se vencer, e manda ele sacar a espada. Creed diz que um soldado comum não teria guarda-costas,
que Andrew foi bem treinado pela postura e deve ser filho de um lorde rico, mas se fosse, não estaria tão ansioso por resultados, sugerindo que é um nobre caído. Andrew diz que pelas habilidades patéticas, mas de alto escalão, ele deve ser alguém que nunca treina. Sanguessuga de dinheiro. Ingrid diz que, seja lá o que ele for, não pode continuar seguindo suas ordens, e Andrew começa a lhe dizer que ele é diferente dele, pois tem uma missão a cumprir. O Ingrid começa a lhe dizer para ir até ele, dizendo que não sabe por que ele fala tanto, e que é um trabalho leve. Isso irrita Andrew, e ele começa a correr em sua direção. Em Creed, ele diz que normalmente lutaria contra alguém como ele, mas é óbvio que ele está sendo menosprezado, e que suas ações impetuosas o levarão a um ataque, para o descuido. Andrew avança em direção à cabeça de Ingrid, e Ingrid usa a mão para desviá-la, dizendo que o descuido é a melhor chance que ele tem. Quando o braço de Andrew é lançado para trás, ele percebe que cometeu um erro. Ingrid se aproveita disso, aproximando-se e dando um soco em seu estômago, fazendo com que Andrew cuspa e caia no chão tossindo. Sua babá e Henry ficam surpresos com o fato de ter sido necessário apenas um soco, pois achavam que Ingrid era um fraco. Ingrid diz que agora o esquadrão está sob seu comando e pergunta se há problemas. Henry fica sem palavras. A babá pensa e olha para Andrew, que parece desapontado. O homem suspira e diz que esse é o primeiro passo. Eles caminham pela floresta, se perguntando o que pensam. Ingrid pergunta a Henry seu sonho. Henry, surpreso, se pergunta por que a curiosidade, mas diz que quer casar com uma beldade. Uma floricultura. Ele diz que para fazer isso ele precisa sobreviver. Henry pergunta a outro homem e ele diz que recentemente se tornou pai. Em Creed, ele lhe diz que, se quiser continuar sendo pai, precisa sobreviver. A conversa continua e ficamos sabendo que um dos soldados quer abrir seu próprio negócio e outro quer voltar para casa. Ingrid pergunta a Andrew e ele diz que quer realizar o desejo de sua mãe e que sua missão é reviver o jardineiro da casa. Ingrid diz que, como todos eles têm sonhos a realizar, precisam se certificar de que sairão daqui vivos. Ele para de andar e diz a eles que, em vez de tentar, eles garantirão que sairão daqui vivos. Todos ficam surpresos com isso, e Creed diz que precisa que eles se movimentem de forma proativa, pois não há nada mais motivador do que a própria vida, e o inimigo logo aparecerá. E ele estava planejando que eles conseguissem passar. Ele aponta para a grama e diz a Henry para atirar uma flecha ali, na altura da cabeça. Henry tenta lhe dizer que não há nada ali, mas Ingrid diz que ele não está se repetindo e que deve atirar. Henry dispara sua flecha e vemos que ela atinge um dos homens no rosto. Os inimigos então gritam que estão sendo emboscados, o que surpreende Henry e os outros. Creed saca sua lâmina e diz a Andrew para ficar de bunda para cima. Andrew cerra os dentes e corre, e Ingrid diz que ele estava errado. Para lutar melhor, precisam achá-los primeiro e emboscar. Vemos ele apunhalar um pelas costas e se preparar para o próximo. Os inimigos se perguntam o que ocorre e gritam para matá-los. Vemos Andrew esfaquear um na garganta. Em Creed, diz que devem usar a confusão para reduzir o número de inimigos. O motivo pelo qual ele trouxe Andrew foi porque seu guarda-costas o seguiria. Vemos um dos homens atacando por trás. Ele imediatamente tem sua cabeça cortada e depois é cortado em pedaços pela babá. Creed diz que essa é a melhor chance que eles têm. Vemos Creed cortar um de seus braços, dizendo que o inimigo, que originalmente era de 12 pessoas, foi reduzido a 8. Os outros estão se aproximando, e vemos o resto dos garotos se aproximando. Ingrid ordena que matem todos eles. Os garotos avançam e lidam com seus inimigos. Ingrid diz que, em um campo de grama alta como esse, os soldados inimigos também têm dificuldade em encontrar sua localização. Há um motivo pelo qual eles os descobriram primeiro. Vemos a pantera correndo ao lado deles. Um dos inimigos se assusta com ela e tenta atacá-la, mas a criatura sai pela lateral e apunhala o homem no estômago. Ingrid diz que eles estavam perseguindo a fera na primeira vez, e por coincidência, os descobriram. Dessa vez, eles não perceberam a emboscada porque estavam concentrados em persegui-la. As coisas estão indo bem, então ele não deixará que ela morra facilmente. Henry lhes diz que eles terminaram e vemos que Andrew está gaseado enquanto sua babá limpa sua espada. Ingrid diz a eles que vão se mover imediatamente, enquanto a pantera o observa por trás. Depois de uma baixa, a unidade deles tem 6 pessoas restantes. Mesmo depois de vários ciclos, era impossível salvar todo mundo. No entanto, esse era o maior número de sobreviventes que ele tinha, e ele quer continuar perseguindo. Vemos um homem vigiando a guarda, e ele rapidamente tem sua cabeça cortada por Ingrid. Ingrid diz que, devido aos loops, ele sabe a quantidade e a localização dos soldados inimigos. Se eles continuarem em linha reta, serão aniquilados pelos 30 besteiros, então precisam virar à direita aqui para evitá-los. Os lanceiros que persistentemente os perseguem a cada volta precisam ser eliminados rapidamente, ou então, dificultarão seus movimentos. Para evitar as lutas difíceis usando emboscadas de ataque e fuga, eles escapam do cerco do inimigo. Vemos Andrew matando um dos homens. Sua babá diz que percebe que ele está se esforçando demais.
Quando estiver escuro, será difícil encontrar a saída. Eles precisam escapar enquanto o sol ainda está alto. Increed diz a eles que precisam seguir em frente e pergunta por que ele está indo mais para dentro. Increed lhe diz que sabe que é a direção certa e que não aceitará nenhuma discordância e que o siga. A babá parece irritada. Henry é então surpreendido quando o vemos apontando sua lâmina para Increed, dizendo que ele deve agir corretamente e que não tem planos de segui-lo até a morte. Mesmo que tenha que matá-lo agora, ele encontrará uma maneira de viver. Increed diz que ele devia saber que é tarde para voltar. Após o tumulto, o caminho já foi invadido pelo inimigo. O homem pergunta se deve segui-lo, e Increed deixa claro. Ele também quer sobreviver. Andrew pensou que incorridos eram inúteis, como seu pai, que desistiu e desperdiçou a riqueza da casa. Mas esse não era o caso. Na verdade, ele o lembra de sua mãe, pois havemos dizer a Andrew que a casa deles pode estar acabada. Mas, mesmo assim, ela espera que ele se torne alguém que possa liderar o povo. Ele precisa ganhar a confiança deles e reconstruir a família. Andrew diz que sempre quis ser como ela. Podemos ver pelos olhos de Increed que ele é alguém que abre o caminho, como ele diz, para confiar nele e para que eles sobrevivam. Andrew se apresenta dizendo que confia nele e chama Increed de capitão. Sua babá tenta chamá-lo, mas Andrew diz que o capitão no momento está em Creed, e que um esquadrão segue as ordens de seu capitão. A babá fica surpresa, e Increed diz a eles para se agacharem até que ele dê o sinal e para ficarem próximos. O primeiro passo para escapar é tomar a iniciativa e emboscar o inimigo para sair de seu cerco. Na segunda etapa, enquanto se esgueiram pela grama, eles ouvem um farfalhar. Eles veem soldados inimigos passando, muitos por onde estão. Creed explica que o ponto crítico, descoberto após muitos loops, é que apenas nesse momento e lugar podem deixar o inimigo passar sem começar uma luta, e que é a única maneira de escapar. Todos ficam ali sentados, esperando nervosamente. Increed se concentra ao máximo em ouvir, e quando não ouve mais ninguém, os demais aguardam nervosamente seu chamado. Ele diz que tudo correu de acordo com seu plano, e que a etapa final é depois que o sol se põe e escurece. O motivo pelo qual eles sempre não conseguem escapar desse campo é claro. Increed lhes diz que eles chegaram e Henry diz: de jeito nenhum. Um dos homens começa a encarar o Pong, dizendo que depois de tanto tentar, eles acabaram no campo inimigo. Increed comenta que os soldados de Aspen eliminam todos no campo para silenciá-los, pois estão escondendo alguma coisa. Nós observamos um santuário no acampamento, decorado com bandeiras e ossos. Increed reflete sobre o que acontece quando algo ainda mais importante aparece. Krang então. Ele diz aos demais que é hora de ir, e que uma maneira de escapar certamente aparecerá. Quando começam a entrar no acampamento, a babá pergunta por que ele vai incendiar o acampamento inimigo, dizendo que ele está fora de si, e que não é improvável que eles sejam cercados e mortos. Increed finalmente pergunta seu nome, graças a Deus, e ficamos sabendo que ele se chama Mac. Increed o adverte de que não tolerará desobediência. Mac começa a latir, e Andrew diz para ele ficar quieto, e imediatamente começa a seguir os movimentos de Creed. Mac diz que não precisa que Andrew lhe diga que eles não conseguirão encontrar a saída. Como a noite está muito nublada, eles não têm escolha, a não ser confiar no líder do esquadrão. Vemos um crânio cortado em uma tenda, e Mac acha que eles estão perdidos. Mas assim que eles entram, a tenda está vazia. Mac acha suspeito o fato de ele parecer saber tanto sobre esse acampamento, e pensa que ele está sendo muito imprudente. E atravessar o campo inimigo. Increedmente, não viram nenhum soldado inimigo. Olhando para trás, eles estão no acampamento. Como isso é possível? Increed pede para pararem ao chegar ao santuário e diz para esperarem. Ele já se infiltrou nesse acampamento várias vezes. Ao tocar a bandeira pela primeira vez, toda a base focou nele. Ele diz que os soldados queriam esconder e proteger a bandeira, que é o objetivo principal. Ele se pergunta o que acontecerá se a base pegar fogo. Mac se pergunta como ele sabia que a bandeira já estava aqui. Então, começa a cozinhar. Ah, um mal-entendido. Será que a comandante contou isso, dizendo que foi ela quem indicou? Ninguém em Creed diz que os soldados estarão ocupados protegendo a bandeira. A razão pela qual ele assumiu o controle do esquadrão e se infiltrou no acampamento pode ter sido para uma missão secreta. Em Creed, eles planejam escapar e se dividir em dois grupos. Um será a isca, atraindo inimigos, e o outro iniciará o incêndio. Max diz que estará com a isca, e Increed fica surpreso, dizendo que ele reclamava. Mas agora coopera, decidindo que é melhor assim. Ele já arrastou o esquadrão para o acampamento muitas vezes. No entanto, nunca teve tantas pessoas com ele até agora. Increed diz que hoje é o melhor loop que ele teve até agora, e acha que será possível. Um deles leva uma pedrada na cabeça. Em seguida, eles avistam Mac fugindo e gritam para alertar os outros, que começam a persegui-lo. Em Creed, ele diz que conseguirá.
Nós o vemos estender a mão para uma das tochas, e ele diz que essa é a melhor chance de chegar ao amanhã. Mas do nada, uma unidade absoluta aparece ao lado dele e desce com uma tonelada de força, cortando a tocha ao meio. Um calafrio percorre a espinha de Creed, e ele diz que nem percebeu esse cara. Creed saca sua lâmina e diz que nunca viu esse cara em nenhum de seus outros loops, mas pode dizer que ele é uma ameaça, e se pergunta de onde veio alguém tão forte. O homem o encara, chamando-o de rato, e Ingrid diz que eles estão atrasados. O homem se pergunta sobre o que ele está falando, e olha para o lado para ver uma fogueira em uma das tendas. Um homem de manto aparece gritando sobre isso, e então vemos os meninos fugindo com barris. O homem diz a todos para apagarem o fogo. Ingrid explica que Mac atraiu a maioria dos inimigos e chamou a atenção dos demais enquanto Andrew colocava fogo nas tendas. Agora, ele só precisa escapar. Ele bate o pé no chão, dizendo que todos os ataques começam com isso. Enquanto se prepara para atacar, ele diz para chutar o chão e impulsionar o corpo à brecha na defesa do homem. Ao golpear a espada, o homem distraído vira a cabeça, fixa os olhos em Ingrid e evita o ataque sem desperdiçar movimentos. Ele já está atrás de Ingrid antes que ele reaja. Creed percebe que está em apuros, pois sofreu um corte no estômago. Ele se inclina com a espada e diz que essa foi sua melhor estocada. Ele olha para o homem que o chama de fraco. Creed sente a diferença de habilidade, admitindo que não pode vencê-lo agora. Ele mal chegou até aqui após tantas emboscadas, ciclo após ciclo. Com todos mortos, exceto ele, pensou que havia vencido os desafios e poderia seguir adiante. Mas percebe que esse homem é a verdadeira muralha a ser superada. Enquanto o homem levanta a espada, Creed diz que se ele vai morrer, então ele diz que terá que assumir o controle do esquadrão e repetir isso várias vezes para ter a chance de lutar contra esse homem. Ele começa a rir, o que surpreende o homem em um primeiro momento. Então ele começa a ficar irritado, perguntando por que ele está rindo. Ingrid aponta sua espada para ele sorrindo, e o homem diz que vai cortá-lo e dá-lo de comer aos cachorros, e começa a golpear Ingrid, que abaixa sua postura e... O homem prepara sua arma, dizendo que vencerá essa parede. Ingrid consegue bloquear o ataque, e vemos faíscas voando de sua colisão. O homem começa a desviar o ataque, fazendo-o deslizar por sua lâmina. Ingrid fica surpreso. O homem aproveita a chance para fazer um rápido acompanhamento e se aproxima. Creed se esquiva, mas o homem é implacável e imediatamente tenta outro golpe. Ingrid também consegue se esquivar, surpresa com o fato de ele ter atacado daquela posição, mas o ataque do homem ainda não terminou. Ingrid olha para a lâmina e de alguma forma consegue bloqueá-la. Ele pode sentir o poder por trás dela. Ele percebe que não tem oportunidade de contra-atacar, pois há uma diferença muito grande em termos de habilidade. Ingrid faz o possível para criar alguma distância, e pega uma de suas facas de arremesso, lançando-a contra o homem. Quando ela se aproxima, o homem simplesmente levanta o braço para desviá-la com as costas da mão. Ingrid não esperava por isso. O homem instantaneamente fecha a brecha mais uma vez, esfaqueando diretamente no peito de Creed. Ele ouve seus homens gritarem sobre a propagação do fogo, e vemos a lâmina passar pelo rosto de Creed, enquanto o homem se distrai por todos os lados. O santuário agora está em chamas, e se dirige para a bandeira. O homem de manto de antes chama seu comandante, perguntando se ele não entende o que está em jogo aqui. O comandante percebe que Creed não vai desistir sem lutar, e que ele não tem medo em seus olhos. Ele o chama, dizendo-lhe que o verá novamente, e começa a se afastar. Ingrid fica surpreso por ele estar recuando tão facilmente, perguntando-se se talvez ele não fosse a verdadeira muralha, dizendo que, mesmo que não fosse, ele precisaria superar esse loop, e que ainda pode melhorar a partir daqui. Ele ouve Andrew chamando-o, e dizendo que eles precisam ir agora. Ingrid observa o comandante enquanto Andrew grita. O comandante faz contato visual e Ingrid sente vontade de lutar, mas decide embainhar a lâmina. Ela percebe que o melhor é escapar com vida, então ordena a retirada. Os homens tentam apagar o fogo no santuário, avisando para pedir ajuda, enquanto os meninos continuam correndo. Ingrid diz que um dos caras que foram por aquele caminho desapareceu, e que agora só restam 5 deles no esquadrão. Mac pergunta se isso é tudo, e se eles vão enviar uma força de perseguição atrás deles. Ingrid diz que não. Eles ouvem Henry tossir, e quando ele começa a diminuir a velocidade, um pequeno grupo de soldados começa a persegui-los. Os meninos imediatamente se voltam para defender Henry, e Ingrid acaba com seu inimigo cortando sua cabeça. Max apunhala um na garganta, e Andrew imita. Ingrid diz para não hesitarem e continuarem correndo. Andrew agarra Henry e diz que não os seguirão se correrem para o habitat da raposa e cobra. Andrew pergunta se isso dificultará para eles, e Henry sorri, dizendo que conhece uma rota segura. O caminho do caçador em Creed diz que confia nele para guiá-los no campo. Creed diz que não ouve mais os passos do grupo atrás deles.
Quando os vemos correndo, uma raposa cuida deles. Graças a Andrew e Mac, se livraram deles facilmente. Sem a localização de Henry, não teriam despistado rápido. Foi necessário o esforço de todos para chegar aqui. O sol nasce e Ingrid bloqueia a luz com os olhos, olhando para cima, vendo que chegou o dia seguinte. Eles correm pelos campos de volta ao acampamento. Um homem pergunta o que houve enquanto os vemos ensanguentados e gaseados. Henry diz que vai desmaiar e cai. Ingrid bate em suas costas, dizendo que conseguiu passar pelo loop com a maioria viva. Agora pode seguir seus dias. A cena muda para o santuário, onde a bandeira está intacta, mas o resto danificado. Um dos homens pergunta ao homem de manto o que houve, e ele diz que precisam prepará-lo de novo. Não esperava que o famoso cão cinzento falhasse em deter alguns peixinhos. Vemos um dos comandantes, chamado Grey Dog, que diz não entender o ocorrido, pois os soldados aqui eram os melhores. Inimigos invadiram, atearam fogo e fugiram. A Grey Dog é uma empresa independente, quase uma empreiteira particular. Isso vem do cão cinza de Aspen. Com um temperamento persistente, ele se conecta ao alvo que escolhe, seja quando está sozinho ou em uma guerra. Por esse motivo, a empresa Grey Dog é conhecida como os amantes persistentes. Eu realmente não entendo o que eles fazem com isso. Certo dia, um cão cinzento perguntou se o adversário era forte. Soubemos que seu nome é Mitch Hurrier. Hurrier. Mal a conheço. Mitch diz que, sem o fogo, teria acabado com ele. Grey Dog diz que ele teve sorte, e sorte é uma habilidade. Mitch diz que isso não vai se repetir. Vemos o Creed na tenda, incomodado por enfrentar a parede e não superá-la, querendo continuar lutando. Ingrid diz que logo terão que lutar de novo. Mitch está decidido a matá-lo na próxima vez. Rem joga seu machado para cima, entediado, e espera que a incredulidade volte logo. Ele se pergunta por que não há notícias. Pega o machado e se senta, pensando que talvez tenha morrido. Diz que mesmo melhorando, ainda é um peixe pequeno e não seria surpresa se tivesse morrido. Isso não é comum, mas ele gostava dele. Suspira, dizendo que nada pode fazer se estiver morto. Vemos Ragnar acordar. Ele olha para Heim em uma posição estranha, e pergunta o que está olhando. Heim dá bom dia, e Ragnar acena de volta. Heim sorri, dizendo que acha que ele quer matá-lo. Com seus machados, Ragnar saca sua lâmina, chamando-o de cachorro louco. Ele se dirige até a líder da empresa de balsas. Ela questiona sobre sua missão de batedor e como ele acabou incendiando tudo. Ele responde que tomou as melhores decisões possíveis e que teve sorte. Ela olha profundamente nos olhos dele ao mencionar sorte. Em seguida, diz para ele descansar e se recuperar. Ela esperava que ele conseguisse algo, mas não algo tão significativo, perguntando-se quem exatamente ele é. Asrid vai embora. Ele diz que não faz ideia do que ela está pensando. Vemos Andrew chamando-o e depois se curvando, dizendo que sente muito por ter agido mal no início e que está vivo graças a ele, imaginando se eles se encontrarão novamente. Ingrid acena, dizendo que talvez se seus caminhos se cruzarem, e ele começa a se afastar. Andrew pega sua espada e faz uma reverência a Ingrid, e os demais seguem seu exemplo, prestando suas homenagens. Ele diz que trouxe 4 de volta, mas questiona se foi seu melhor, perdendo 2 membros e pensando que, se fosse mais forte, os teria salvado. Com os loops, ele ultrapassa seus limites. Eventualmente, Hel terminará sua luta e se esforçará para se tornar um cavaleiro. Hel usa os loops como trampolim, e para não repetir o mesmo dia, ele precisa se tornar... Ele diz que o ferimento é muito mais forte. Ele ouve seu esquadrão gritando que estão de volta, e vemos faíscas voando enquanto Ragnar e Hem estão trocando golpes. Ambos estão fazendo expressões muito sérias em comparação a quando normalmente duelam, e Ingrid diz que nunca viu isso antes. Ele lutou com eles inúmeras vezes, mas nunca os viu com essa expressão. Um dos homens diz que eles nem sequer são humanos, chamando-os de animais, e Ingrid diz que acha que eles nunca precisaram se esforçar contra ele. Então, ele diz que precisa definir prioridades e fazer com que eles tenham a mesma expressão ao enfrentá-los. Ragnar bloqueia o ataque de Hems, olha para Creed. Hem pergunta por que ele está se escondendo novamente. Ele grita, dizendo que se não vão lutar, que fujam. Ragnar comenta que Ingrid está ferido, e ele diz que é só um arranhão. Ingrid vai perguntar sobre suas técnicas, mas Hem imediatamente lhe diz para ir se lavar e descansar. Em vez disso, Ingrid decide perguntar a Ragnar sobre isso, perguntando a mesma coisa, e Ragnar pergunta se ele está falando sério agora.
E, Ingrid mente, pergunta se é um momento ruim. Ragnar vira a cabeça dizendo que não é nada, e Creed diz que parece que ele tem algo a dizer, mas decide que lhe contará mais tarde se ele quiser. Vemos todos arrumando as barracas enquanto o comandante do batalhão começa a levar o grupo inteiro para mais perto do campo de grama alta. Vemos o cara de cabelos vermelhos perguntando se ele está treinando e dizendo que eles partirão amanhã, perguntando por que ele não descansa. Ele lhe diz que só vai sair para um pouco de REM. Estalou a língua dizendo que, se continuar fazendo isso, vai morrer logo. E ele precisa descansar. Na manhã seguinte, Ragnar acorda ouvindo alguém com a espada, e vê que Creeds já fez a cama e deve estar treinando. Ele se alonga, pega a espada, diz que é bom com ela, e que ficar mais forte era fácil. Ele tinha chance de ser cavaleiro, mas era entediante e não queria ser cavaleiro. Perguntando por que gastaria tempo e energia nisso, sem encontrar significado. Então Ragnar fala que Creed perdeu seu propósito, e por essa razão, está no esquadrão. Ele observa atentamente Creed enquanto brandia a espada. Ouvimos um grunhido de dor, e então, ele cai de joelhos. Ragnar comenta que seus fundamentos estão equivocados e precisam ser aprendidos da forma correta. Usar atalhos para compensar fundamentos inadequados impedirá que ele se torne mais forte. Mas quando Ingrid pega da espada, vemos determinação em seus olhos. Ragnar se pergunta por que ele se submete a tanta dor. Decide perguntar, e Ingrid responde que quer ficar mais forte. Ragnar pergunta o que fará depois, e Ingrid diz que será cavaleiro. Ragnar diz que um cavaleiro apenas luta bem, e pergunta se isso é tão importante para ele. Ingrid diz que quer ser um cavaleiro que decide o que é certo, e usa a espada para honrar e proteger os doentes, pobres e os que ama. Ragnar se surpreende por ele agir por honra, e diz que a força é só uma ferramenta, pois um cavaleiro é só uma espada, e reflete sobre o que deseja. Ele avança dizendo que só saberá ao descobrir, e chama Ingrid, perguntando se gostaria de aprender a manejar a espada. Ingrid diz que é claro, e então Ragnar o olha fixamente e suspira, dizendo que ele não deveria ter dito isso e que já está ficando preguiçoso. Mas, ainda assim, com base na determinação de Creed, pode ser interessante. Ele diz que Ram já lhe ensinou os intestinos da besta, ou algo assim, certo? Ingrid o corrige, dizendo que se chama coração da besta. Ragnar diz que ele precisa se livrar de tudo que não seja isso, ou sua facada. Ingrid perguntou sobre a técnica de espada de Valen e disse que, se não a abandonar, mesmo aprendendo outra, ele voltará. Ele lhe diz para abandonar tudo e começar do zero, ou simplesmente ser complacente. Ragnar, surpreso com a rapidez com que ele respondeu, pergunta se ele tem certeza disso. E Ingrid pergunta o que ele precisa fazer primeiro. Ragnar diz que esse cara realmente não é normal, e que embora tenha um bom físico, empunha uma arma muito leve, e que ele deveria encontrar algo mais pesado, e lhe entrega sua lâmina. Ingrid pergunta se ele realmente deveria estar entregando sua espada dessa forma, e Ragnar diz que não importa, pois ela não é especial, e lhe diz como segurar a espada corretamente, colocando a mão direita acima da esquerda. Creed diz que é para não perder a lâmina, e Ragnar pergunta quem lhe ensinou isso, e ele diz que foi Rem. Ragnar estala a língua, chamando-o de bastardo inútil, e diz a ele para se colocar em sua posição. Em seguida, ele ergue a espada acima da cabeça e a golpeia contra Ingrid. Ele a bloqueia e podemos ver suas mãos tremendo e ele diz que essa merda doeu. Ao perguntar por que ele fez isso, Ragnar diz que é claro que doeria, e que se ele endurecer, só vai piorar. E diz que ele é basicamente como um galho, uma coluna, ou algo do gênero. Ingrid se pergunta por que todos em seu esquadrão falam assim, perguntando se isso é uma metáfora e o que isso quer dizer. Ele se pergunta se isso significa que ele está muito rígido, porque está segurando a espada com muita força. Creed diz que provavelmente quer dizer que ele precisa ser flexível com a espada para evitar que ela se quebre, e que precisa que seus movimentos sejam mais maleáveis. Ele então afrouxa a empunhadura, e ouvimos Ragnar cortar a espada mais algumas vezes, e em seguida, chutar os pés de Ingrid, dizendo-lhe para prestar atenção ao seu equilíbrio. Creed tenta novamente, e ele pergunta para onde seus pés estão apontados, e então bate em sua espada, dizendo que ela está muito rígida, dizendo para ele tentar novamente, perguntando se ele está tentando quebrar seu pulso. Vemos Ingrid atacar, e Ragnar o provoca, perguntando se ele estava tentando dançar. Isso continua durante todo o dia, até vermos incredulidade no chão. Ragnar suspira, dizendo que não sabia que era tão ruim assim, que não sabe nada do básico, e que não é algo que possa ser ensinado. Vemos o Creed exausto, mas ele segura a espada com mais força. Ragnar o encara, pensa, e Ingrid pergunta se podem lutar de novo. Ragnar suspira, desembainha a lâmina,
e diz que devem começar devagar. Então, ouvimos Ren perguntando onde estiveram o dia todo, se estão brincando de esconde-esconde, pulando refeições. E ele aponta para Ragnar, perguntando a Incred se ele está dando trabalho, se quer que cuide dele. Eles começam suas brincadeiras típicas, e o Incred pergunta se algo está acontecendo porque Ram está fantasiado. Ram diz que é porque estão sendo convocados. Com as forças inimigas reunidas à distância, vemos todos se preparando para o combate, e saltamos para o comandante da balsa em um penhasco acima dos soldados, assim como todo o esquadrão de Crete, pronto para a batalha. Ragnar se pergunta se ensiná-lo foi um erro, dizendo que ele ainda é novo na técnica, e talvez não possa lutar, e ele pode morrer por causa disso. Hoje ele coloca sua espada no ombro, dizendo que definitivamente precisará tomar conta dele hoje. Cryde gostaria de ter mais tempo para praticar. Alguns soldados começam a perguntar por que a formação inimiga se parece com essa, já que vemos a bandeira do acampamento e que eles estão todos espalhados em um padrão muito específico. Quando o homem de manto estende a mão, dizendo que é o fim, uma forte rajada de vento começa a se formar de repente, vinda de onde ele estava. O comandante das fadas fica de pé e percebe que se trata de um feitiço. Todos os soldados lutam para manter a postura enquanto uma névoa envolve a todos. Inrid olha em volta e diz que não consegue ver nem mesmo as pessoas ao seu lado. Muitos soldados começam a entrar em pânico por causa da névoa, e Inrid ouve algo. Todos os outros soldados também ouvem e se perguntam o que é aquele barulho. Eles começam a entrar em pânico e Inrid grita, dizendo a todos que são flechas, pois as vemos caindo como chuva. Elas começam a empalar os soldados, atingindo, e ele as acerta por todos os lados. A rainha das fadas começa a desviá-los, dizendo que a névoa não é normal e que ninguém poderia esperar que eles usassem essa tática. Ela grita, dizendo a todos para erguerem seus escudos, e percebe que foram enganados. O homem de túnica começa a rir, dizendo que foi muito difícil fazer esse feitiço. Ele teve que oferecer o sangue de muitos animais e coletar 1 tonelada de água lançando feitiços de chuva. E quando o feitiço estiver ativo, a névoa obscurecerá toda a visão, a menos que você esteja sob o ponto de lançamento do feitiço, que é a bandeira que será uma batalha unilateral, e ele a chama de névoa da aniquilação. Ouvimos Mitch lhe dizer que ele parece satisfeito. O homem diz que, é claro, se não fosse por aquela bandeira quase queimada, isso teria sido moleza. E Mitch pensa em Incred, chamando-o de idiota, enquanto o vemos fazendo o melhor que pode para suportar as flechas. Você assistiu até o fim? Comente com o Banshee para me avisar. Inscreva-se para receber mais vídeos como este. Deixe um like ou um comentário para ajudar o canal. Obrigado por assistir.